Cleiton, nessa primeira imagem, eu vou pedir para você dar um zoom, só para você estar preparado. Sejam bem-vindos a mais uns 3 Elementos. Eu sou o Carlos Ruas, tenho ao meu lado Emílio Garcia. Tudo bem, Juanito? Tudo bem, meu caro. Maravilha, então. E Camilinha Massuda. Oi, Juanito. Tudo bem? Que bom, que bom. Meus caros, hoje eu quero falar de grandes obras do Egito, porque a gente ouve muito sobre as pirâmides, pirâmide pra cá, pirâmide pra lá, mas e os templos? Eles são tão magnânimos quanto as pirâmides. E poucas pessoas conhecem, e hoje eu vou dissecar e falar sobre um dos maiores templos que o Egito já teve, o Templo de Luxor. Acho que uma coisa que é bem legal falar é aquilo que a gente comentou das pirâmides, que, por que que tem muita pirâmide no Egito, mas por que que mudou? E muita gente discute, porque é moda mesmo, assim, os caras falaram assim, já fizemos pirâmide demais, vamos mudar aqui o tipo de construção que a gente vai fazer. É do mesmo jeito que a gente tem umas modas arquitetônicas hoje, isso também aconteceu em milhares de anos no Egito também, né? Lembrando que o Egito é um império que durou 3.000 anos. As culturas mudam, a arquitetura, a engenharia, e baseado nisso que você falou, já é um tema que eu vou falar no meio desse vídeo, mas aproveitando a deixa, as pirâmides eram túmulos de faraós. Chegou uma hora que eles chegaram e falaram, vamos fazer o seguinte, é tanto faraó, tá dando um trabalho tão grande fazer esses túmulos, vamos escavar na pedra e tá tudo certo. Deixa os caras lá. Eles criaram uma coisa chamada Vale dos Reis, que é um cemitério dos faraós. Vamos fazer o seguinte, galera, todo faraó que morrer, a gente bota no cemitério dos faraós, que é o Vale dos Reis, e a gente faz um buraco na pedra. A rocha já tá lá. A gente só vai fazer uma portinha, faz um salão bonito, decora, enche de frufru, pinta e bota o túmulozinho dele lá. Prático, fácil. Não precisa construir pirâmide. Ele não vai reclamar. Econômico. Então chegou um certo período que eles passaram a fazer, continuaram fazendo túmulo para os faraós. Porém, de uma forma diferente, mais prática, econômica e viável, todo mundo juntinho ali, legal. Perfeito. Ok, prosseguindo. Galera, quero mostrar pra vocês, botar a primeira foto. Esse é o Templo de Luxor. Ele é gigantesco, ele é magnânimo. Quem já foi no Vaticano, que sempre fala, gente, eu me senti uma formiga, porque a ideia da igreja era justamente fazer você se sentir inferior e pequeno. O Templo de Luxor é a mesma coisa. Vai dar a mesma sensação na gente quando a gente vê lá. Olha esse obelisco, lá embaixo do obelisco. Meu Deus, eu não tinha visto as pessoinhas embaixo no cantinho. Olha o tamanho das cabecinhas no Templo de Luxor. É muito grande. Ou seja, alienígenas. Né? Sem dúvida nenhuma. Outra explicação. Sem dúvida nenhuma. O pessoal fala muito de pirâmide alienígena, mas fala um pouco do Templo de Luxor, então dê uma chance pro Templo de Luxor. Certo? Exato. Aí, ó, de dia, ele de frente. Perfeito. E você tem ali na entrada um imperador sentadinho, que é gigantesca também, que sobreviveu ao tempo, que é o Ramsés II. Ele é um dos faraós que mais investiu nesse templo, e eu vou falar um pouco mais detalhadamente mais tarde. Eu estou passando um geral, e depois eu vou detalhar mais. E você vê que tinha 2 obeliscos na entrada, que são obeliscos que falavam dos feitos de Ramsés, as batalhas que ele ganhou. Então, na entrada, tinha os feitos do Ramsés II, além dele sentadinho ali, dois Ramsés sentadinhos. E você vê que perdeu o obelisco. Só tem um. Onde está o segundo obelisco do Templo de Luxor? É aquele que está em Paris? Na Praça de Paris. Você tá brincando que Napoleão é de Luxor? Eu não sabia que era de Luxor. A gente viu ele. A gente viu ele. Só que eu não sabia que era especificamente do Templo de Luxor. Ficou cotó. Ficou sem. Não sabia que era o irmão desse. Ele tá lá exposto. Que puta falta de sacanagem. Nós iremos ver o local onde Napoleão tirou o obelisco e levou pra França. Meu Deus do céu. Por isso que ficou cotó, ficou desalinhado. Faltou a metade ali. Pois é. Cara, e esse obelisco, a gente viu ele em Paris nessa última viagem que a gente fez, ele é gigantesco. É muito alto. Pois é. E é muito legal porque ele é todo escavadinho e dá pra ver muito bem as figuras desenhadas. É muito... Olha a entrada, ó. Que foda, cara. Ó que legal essas estátuas sentadas. Mano, estar lá vai ser um negócio bizarro. Centrar aí no meio. Não, ali de perto a gente não vai nem conseguir entender direito o que é. De tão grande que é. E pelo que a gente viu de foto, essa é a entrada que a gente vai pegar mesmo, né? Porque as pessoas estavam ali, provavelmente a gente vai entrar no templo por ali, né? Exatamente. É uma reconstrução que louco. De como era na época do Egito Antigo, a entrada. Então, assim, todas as gravuras se perderam, foram talhadas na parede, né? Pelo menos na entrada, né? Parte externa. E era colorido.
Isso é muito louco, que é tão antigo que a cor perdeu, né? As estátuas gregas também têm isso, né? Que elas eram coloridas. A gente tem imagem da Grécia toda branquinha, ela era toda colorida, na verdade. Só. E ele tem em volta dele mais de 170 colunas. Ele é conhecido como o Templo das Colunas. É um museu a céu aberto, praticamente, e foi o Ramsés II que quis decorar ele externamente. E essas colunas vão de 13 a 20 metros de altura. Caceta, equivalente a um prédio de 7 andares. Aí você hoje, jovenzinho que tá assistindo, pensa assim, 7 andares é pouco. Que mora no seu arranha-céu elitizado. Por que eu tô falando isso? Que ataque! De graça. Que ataque aos adolescentes que moram no 18º andar porque o papai consegue pagar o aluguel. Bebe leite com pera. Mas, pois bem, isso é uma obra de mais de 2.000 anos antes de Cristo. Então, saia da sua casa, vê aí um prédio na rua de 7 andares, imagina uma coluna. Uma coluna com essa altura, e imagina 170 colunas dessa altura que foram feitas e imitando papiro. Parece a plantinha. A planta papiro. A coluna foi feita esteticamente para lembrar a planta sagrada dele. E é isso que você falou. Apesar da gente ter prédios enormes hoje, prédio em São Paulo com 20 andares é tranquilo, nenhum deles tem uma pilastra de 7 metros. De 7 andares. Exatamente. Então, por mais que a gente tenha construções impressionantes, hoje nenhum deles vai ter um pilar desse tamanho. É muito nessa louco. Quantidade. E outra coisa que eu acho mais legal, apesar de ter essa variação que você falou, é a precisão que precisa ter para ser retinho desse jeito, né? Sim. E a gente tá falando de 2.000 anos antes de Cristo. É muito antigo, com uma precisão bizarra. Voltamos aos alienígenas. Esse templo, ele não é mortuário, ele não é um túmulo. Ele foi um templo criado para festividades, coroações e celebrações. Ele é um complexo. É um complexo tipo Nossa Senhora Aparecida, que você vai, tem um monte de coisa ali no meio. Então ele foi feito para ser um complexo e tem vários templos ali de vários deuses diferentes. Então era um lugar extremamente sagrado, onde as pessoas faziam peregrinação para ir para lá. Que da hora! É um salão de festa sagrado. Praticamente. Podemos dizer que sim. Um salão de festa sagrado. Antes de voltar a falar sobre o Templo de Luxor, suas divindades e detalhar um pouco mais historicamente, eu quero dar a noção de tempo. Noção cronológica. O Egito foi um império que durou 3.000 anos. Então vamos se situar no tempo antes de continuar. Pois bem, aí eu trouxe esse mapa que você tem o Alto Egito e o Baixo Egito. Confundi um pouco porque o Baixo Egito é no norte e o Alto Egito é no sul. Existem várias formas de datação do Egito Antigo. Tem pessoas que datam pelos faraós, pelas dinastias, que foi dinastia a rodo. E tem uma forma de datação que é mais resumida, mais enxugada, que é Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Dividiu em 3. Que vai de 3.000 a.C. e vai até 1.000 a.C. Essa datação dividida em 3. Então você tem de 3.000 a 2.000, você tem o Império Antigo. Ou seja, 1.000 anos aí de Império Antigo. E aí depois é de 500 em 500 anos. O Império Médio vai de 2.000 a 1.500 a.C. O Império Novo vai de 1.500 a 1.000 a.C. E aí você me pergunta, por que não continuou, né? De 1.000 a.C. até 0? Porque foi a decadência. O Império colapsou, foi ladeira abaixo, 1.000 anos de ladeira abaixo. Eles foram conquistados pelos assírios, depois pelos persas, depois pelos gregos. Então viraram um estado vassalo, viraram uma colônia de outros impérios que surgiram com o passar da história. Eles deixam de ser império, porque o imperialismo ele parte do princípio dessa questão de expansão, de que eles estavam tentando dominar os outros. Por isso, e aí eles passam a ser dominados. Por isso que é de 3.000 a 1.000, porque depois eles deixam de ser um império. Mas veja bem, foram 2.000 anos de império. É muita coisa, né? Imagina os Estados Unidos aí. Não durou nem 150. Né? Imagina os Estados Unidos de 2.000 anos. Não durou nem 150. Vixe. Muito bom, parabéns. Então, assim, o antigo império, ele é conhecido pelas pirâmides. As pirâmides têm 2.700 anos antes de Cristo. Então, ele é famoso pelas pirâmides e por iniciar o Império Egípcio. O Império Médio,
ele é conhecido porque acabou as pirâmides. Gente, é aquilo que eu falei no início do vídeo. Enjoou. Vamos fazer na rocha, que já tá pronto. Faz um buraquinho, bota lá o túmulo, Vale dos Reis, tá tudo certo. E eles expandiram conhecimentos de engenharia, de arquitetura e de arte. Tudo mais colorido, artisticamente, né? A identidade artística deles, né? Muito conhecida hoje, né? Tudo 2D se fixando. E o novo império que a gente vai falar mais. Tá. Que foi recapitulando, de 1500 a.C. até 1000. Esses 500 anos foi o auge, o novo império, porque expansão militar, eles se tornaram uma potência militar. Foi um império muito rico, eles se expandiram muito, eles desceram na África, subiram pela Ásia, passaram por Canaã, foi o seu maior território, período que o Império Egípcio tinha maior extensão territorial. E foi nesse período que eles jogaram sua capital para o sul. Porque, gradativamente, o sul passou a ter mais importância econômica e religiosa, uma coisa a longo prazo, e chegou um momento que o faraó falou, gente, vamos para o sul, vamos mudar a capital. Agora a sede vai ser o sul. O sul, ou seja, o Alto Egito passou a ser mais importante que o Baixo. O Baixo, que sempre foi importante, onde tem as pirâmides, onde tudo começou, a capital era Mênfis, eles mudaram para Tebas, atual Luxor. Ah, que legal. Porque quando o faraó Amenófis III mudou a capital para Tebas, que já era um polo econômico, então ele foi para a principal cidade do sul, mudou a capital, mudou o nome também. Vai ser a capital agora, você de Tebas será Luxor. Então Tebas é Luxor, Luxor é Tebas. E ele resolveu fazer, era o auge do Império Egípcio, muita riqueza, expansão territorial, e também o novo império é conhecido pelos maiores templos. Aí que começa a era dos templos. Foi templo pra caramba, muito dinheiro, muita riqueza, templos monumentais. Né? Não, chega de pirâmide, o negócio agora é templo. E aí ele resolveu construir esse complexo, o Amenófis III, em 1400 a.C., resolve construir em Tebas esse grande complexo religioso, com vários templos, um templo para cada deus, e com destaque para o templo de Luxor, que era um templo para o deus Amon-Ra. Agora eu cheguei para quem que foi feito esse templo. Boa. Você quer dizer, então, que Tebas era a Brasília do Antigo Egito? Exatamente. Planejada. Vamos chegar aqui, vamos construir um templo legal para atrair as pessoas. E isso é verdade, né? Tipo, você tem esse movimento de organizar a cidade para ela se transformar na capital do império, né? E aí você me pergunta, que diabos é Amon-Ra? Eu sei quem é Ra, mas é verdade. Quem é o Amon? Então, como eu falei, o Egito é um império que tem 2000 anos, né, de auge. E nessa época, quando tinha internet, ele é uma extensão territorial gigantesca, né? Era o Chile de antigamente. Era o Chile do continente africano. Pois é, porque o Império Egípcio era aí seguindo o Rio Nilo. Né? Ia descendo, ia embora. É comprido e fininho. Pois porque ele tá acompanhando o rio o tempo todo. Então você tinha deuses que representavam cidades que eram famosas no sul e ninguém conhecia no norte. Não tem no Brasil que você tem santos que são muito famosos em uma cidade? Aquele santo é o padroeiro daquela cidade? O Padre Cícero, por Padre exemplo, Cícero, é muito famoso no Nordeste. Sei lá, vai no interior de Santa Catarina. Quem é o Padre Cícero no interior de Santa Catarina? Então, no Antigo Egito, você existia com deuses. Né? Assim como na Grécia você tinha deuses ligados a cidades, no Egito também. Então, em Tebas, você tinha a cidade que era a cidade de Amon. Amon era um deus primordial, antigo, e ele era o deus dos ventos. Olha ele aí, azul, era um Smurf, né? Ou um avatar para gerações mais atuais. E Amon, ele tinha essa coloração azul, ele tinha muita ligação com os ventos e muita ligação com a criação. Porém, ele era um deus regional. Ele era o deus ali, Tebas e redondezas. No norte, quem é Amon? Porém, quando o faraó levou a capital para Tebas e trouxe o Ra, porque o Ra que mandava no norte. Lógico. O Ra era o cara. O Ra a gente conhece mais. Claro. O disco solar, cabeça de águia. O Ra já existia, mas no norte. No sul, Amon era o cara. E quando ele traz o Ra do norte, o Ra que é o cara. O faraó, nada contra o Ra, mas aqui é Amon que manda. Vamos unificar? Ah, é tipo uma Não teve fusão. Amon-Ra.
Boa. Não teve a unificação dos impérios lá em 3000 a.C., o Império do Norte e o Império do Sul? Mesma coisa, unificou os deuses. Você tem a unificação dos deuses e assim você tem o nascimento de Amon-Ra. Que é uma entidade que juntou duas e tá tudo histórias certo. E tá tudo certo. Tá tudo certo. É Deus Alá. É o mesmo Deus. Agora é o mesmo Deus. Junta os nomes e tá tudo certo, Mas gente. espera, aí ele ficou com características só de Amon? Trouxe alguma característica do Ra? Esteticamente falando? Até de poderes. É uma pergunta curiosa, mas das imagens que eu vi, é o Amon. O Amon. templo, ele já é pós-unificação que junta a Amon-Ra. Ele é pós. O templo já é pra Amon-Ra. Já é pra união. É. Mas a imagem que eles botam é de Amon. A imagem mais comum é de Amon. Sabe uma coisa que eu acabei de lembrar? Hum. Você falou assim, se você for ver, a gente vai ver. A gente vai ver. Nós estaremos em Luxor esse ano. Esse ano. Em outubro, agora, cara. Você já pensou em estar nesse templo, em ver essa coisa grandiosa que já foi o Império Egípcio um dia? Se você gosta de história, se você gosta de fazer viagens para ver maravilhas do mundo, o momento é esse. Exato, o momento é agora de ir numa viagem segura. Sim. De ir numa viagem muito bem organizada pela Inclusive Travel, de viajar com nós três. Então, se você tem interesse de ir para o Egito, se você já pensou em fazer essa viagem, quer fazer uma viagem com conforto, com qualidade, ficando em hotéis muito legais, nesse momento a gente vai estar num cruzeiro pelo Nilo. Sim. Vamos parar perto de Luxor, parar em Tebas. Nunca imaginei que ia falar essa palavra na minha vida. Vamos parar em Tebas. Vá para Tebas. Vá para Tebas e a gente vai até Luxor para ver. Para tirar essa sua dúvida, Camilinha. Para tirar a dúvida. Tirar a dúvida de quais imagens estão representadas lá. Será que é só de Amon? Será que é só de Amon? Vamos tirar em loco. E aí quando você vê, você vai falar, ha! Exatamente. Sabia que era isso. Exatamente. Então, se você tem vontade de viajar conosco, se você já considerou essa viagem, clica no link aqui embaixo da Inclusive Travel. E aí você pode ver quais são as condições, quais lugares a gente vai, que a gente vai ficar em hotéis muito legais, com muito conforto. Garanto para vocês que vocês vão adorar. É a nossa segunda jornada. A primeira foi muito legal, muito gostosa. E a gente nós três, a gente nunca tinha viajado de excursão desse jeito. Não. E principalmente para esses lugares. Nunca tinha ido para esses lugares. Nunca tinha pensado. E essa, eu sempre pensei assim, mas todo tipo de viagem tem vantagem e desvantagem. A vantagem de viajar em excursão é um pouquinho mais rígido. Então a gente tem uma rotina, tem um calendário a se cumprir, tem um grupo que tem que viajar com a gente, que é muito legal. Na última viagem o grupo se deu muito bem, conversam todo dia até hoje. Foi legal. E se encontram. E tem a questão da segurança. Muita gente que foi viajar com a gente falou assim, olha, adorei viajar com vocês porque eu me senti seguro, me senti acolhido, foi muito legal, a empresa é muito legal. Muitas mulheres no grupo que estavam inseguras de viajar sozinhas, Perfeito. Mas daí com um grupinho, né, fica tudo mais confortável. E uma coisa que eu achei bem legal do itinerário que foi traçado. A gente vai devagar. Isso. Não vai ser correria, não tem que ver 1 milhão de coisas num dia só. A gente vai ver tudo devagar, para a gente aproveitar ao máximo, com tempo para descansar à noite, para não fazer bolha no pé. Exato. Talvez surja uma bolha no pé, talvez. Mas não é essa a ideia, é para a gente aproveitar e meio que degustar o passeio. A gente tem um dia em Luxor. Não vai ser meia hora, é o dia de Luxor, pra gente dedicar. passar o dia no templo fazendo isso que você falou muito bem. Eu gostei muito, assim, da organização dessa viagem, que tem muita coisa para ver. Exato. E o medo que dá é, meu Deus, a gente, será que eu vou aguentar? Será que eu vou aguentar caminhar? Vai caminhar muito? Como que faz ali? Não, é tudo planejado pra gente aproveitar, se divertir e não sofrer com os perrengues, com os estresses das viagens que a gente organiza sozinho. Exatamente. E o que é mais legal da Inclusive é que eles fazem viagem pro Egito há muito tempo. Então eles têm todos os caminhos, eles têm todos os macetes pra gente ter tudo isso que vocês estão falando. E não é só a gente. Tem guia. Ah, é verdade. Sim. Tem a gente, tem Carlos Ruas que vai explicar isso pra vocês em loco. Falando, estamos em Luxor, olha local. Aqui, lá no local. Mas a gente também tem 2 guias que vão viajar com a gente, já especializados em egiptologia, falantes de português, então vai ser muito legal. Um deles, inclusive, é um egípcio da Universidade de Egiptologia de lá, que fala português.
muito bem, inclusive. Então acho que vai ser muito legal fazer essa viagem, certo? Certo. E a gente também vai para Jordânia, tá? Não esqueçam disso, a gente também vai a Petra nessa viagem. Mas continue, Carlos Ruas, por favor, falando sobre Luxor. Então, assim, o Amenófis foi o primeiro faraó a construir Luxor. Porém, é um templo que existe até hoje. Então, depois de Amenófis, vários outros faraós quiseram dar a contribuição deles. Então, Luxor tem um puxadinho de cada era. Ah, saquei. Cada faraó quis dar sua contribuição para os deuses, para Amon-Ra. Então, fiz um puxadinho ali, hein? Lembra de mim? Eu que fiz, hein? Eu que fiz. Você tem uma câmara onde só o faraó poderia entrar para fazer oferenda para os deuses. Essa câmara é aberta hoje a público. Que legal. Nós poderíamos entrar nela, que era um lugar sagrado onde só faraós entravam. Você tem várias gravuras de faraós oferecendo oferendas para os deuses. Eu faço uma pergunta. E quem é que limpava? Era o próprio faraó que só ele entrava lá? Pois quem é. faxinava, quem né, que faxinava esse local? É isso mesmo. Quem que organizava tudo lá? Não era só o faraó que estava... Mas só ele poderia fazer oferenda. Só ele poderia fazer oferenda. Pois é. Perfeito, perfeito. Bom levantamento. Então, o Amenófis era avô de Tutankhamon. Ah, que da hora. Então, estamos perto aí do grande Tutankhamon, como é conhecido. Então, o Tutankhamon, ele também investiu nesse templo. Então, você tem uma câmara para ele, você tem estátua dele também dentro do templo. E depois você tem Ramsés II. Ramsés II foi um dos maiores faraós que o Egito já teve, porque foi ele responsável pela expansão militar. Ele governou por mais de 60 anos. Então, e com grande êxito militar, econômico, e ele resolveu levantar o templo de Luxor mais do que já era. Foi ele que fez as 2 estátuas dele sentado, ele decorou externamente, ele que levantou as 170 colunas, ele que fez os obeliscos. Então, ele embelezou o templo externamente, deixou mais elegante, com mais gravuras, e tem uma câmara só para ele também, que a gente vai visitar. E como você disse, tem as estátuas dele na porta, né? Tem as estátuas dele na porta. Então, tem coisa dele espalhada em tudo que é... Tudo que é buraquinho. Não, e em tudo que é museu, né? É verdade. Tudo bem, a gente vai ver bastante coisa dele no museu, no grande museu do Cairo, mas tem nos outros museus também, né? No vídeo que a gente tem aqui sobre o British Museum, tem um pedaço de uma das estátuas, que é uma cabeça gigante, que é do Ramsés II. Olha só. Esse era o faraó porreta. Foi o cara. Até que ele é conhecido como o Grande. Ramsés II, o Grande. Né? Foi o nome que deram para ele. E aí você tem também, não só o templo de Luxor, em Luxor, mas você também tem o templo de Karnak. Que nós vamos também? Não sei. Não, nós vamos a Karnak também. Karnak, que legal. Luxor. Karnak também é um templo para o deus Amon-Ra. Que também é um templo grandioso. Eu tô aqui falando de Luxor, mas poderia ter um vídeo só para Karnak. Sobre Karnak. Talvez a gente faça um vídeo só sobre Karnak. E o que é legal? Eles são próximos, tem 6 quilômetros que dividem um do outro. E você tem uma estrada, você tem um caminho que liga a porta dos 2 templos. Que da hora. Com 600 esfinges protegendo o trajeto. 600. Porque elas percorrem os 6 quilômetros. E aí você fala, por que tem essa ligação entre os 2 templos? Porque existia uma festividade que eles levavam uma estátua de Amon-Ra de um templo para o outro. Era uma festividade do Egito Antigo que era... como é que é o nome? Tipo, que tem o Sírio em Belém? Sim. Uma procissão. Era uma procissão egípcia. Que eles levavam um templo, então era uma festividade, todo mundo, né, se divertia e tinha esse grande momento. E as esfinges, elas mudam de rosto. Aí elas têm o rosto humano, mas quando vai chegando no outro templo, elas vão tendo o rosto de carneiro. Olha só. Essa é a entrada do templo de Karnak. Que da hora. Olha, também é monumental o templo de Karnak, e com as esfinges e o trajeto. E as esfinges aí todas com cabecinha de carneiro. Que louco. Porque o animal que representava Amon era um carneiro. Que foda. Todos os deuses têm um animal que o representa. E o Amon, às vezes, ele era representado o azulzinho, Smurf, com face humana, e às vezes era cara de carneiro. Que louco, cara. Ver isso ao vivo vai ser muito da hora. Vai ser muito da hora. Vai ser muito legal. Como esse templo, ele dura até hoje, ele passou por muitas civilizações. Então você tem vestígios de várias civilizações dentro desse templo. O que eu quero dizer com isso? Ele tem vestígios tanto egípcios, obviamente, deuses egípcios por todos os lados,
ele tem vestígios gregos, cristãos e muçulmanos. Ah, que da hora. O que eu legal. quero dizer com isso? Quando o Egito já estava na decadência, o templo ainda era frequentado, porém já estava deteriorado, não tinha mais, o Egito não era uma potência econômica para reformar, reestruturar, uma construção gigantesca. E quando os persas saíram e os gregos dominaram o Egito Antigo, Alexandre o Grande, isso em 300 antes de Cristo, o Alexandre o Grande ele tinha um modus operandi que ele não destruía a cultura local. Ele conquistava, mas falava, não, de boa, cultua seu Deus, tem a sua cultura, tá tudo certo. E ele ficou impressionado. O Alexandre chegou em Luxor e ele ficou impressionado com o templo de Luxor. E ele falou, eu quero restaurar. Olha que da hora. Ele chegou para o povo egípcio e falou, eu vou bancar a reforma do seu templo. Olha que louco isso nos templos de hoje. Porque é uma outra religião, de uma outra cultura, de uma outra civilização. E Alexandre, o imperador grego, falou, eu quero restaurar o templo de vocês. E, em gratidão, os egípcios fizeram uma câmara para o Alexandre. Que da hora, E ele é velho. retratado artisticamente pela cultura egípcia. Então você tem um Alexandre não grego, mas egípcio. Você tem Amon ali, você tem Alexandre com... Fazendo um culto para Amon. Que da hora, cara. Que Olha que legal. demais. Você já viu o Alexandre sendo retratado Não. por uma gravura egípcia? Cara, Olha eu ele não aí. tinha a menor ideia de que isso existia. Sem barba, né? Rosto lisinho, 2D, chapado. Caraca, Você tem velho. uma câmara em homenagem a Alexandre o Grande no Que Templo da de hora. Luxor. E, Fazendo uma oferenda como se ele fosse o faraó. Porque você tem exatamente. os outros faraós fazendo oferendas. Exatamente. É como se ele fosse o faraó fazendo oferenda. Que foda. Mas não é Amon. Você vê que é um deus que tem uma ereção. Caramba, mas ele tá com o chapeuzinho do Amon, isso ele Tá tá. com o chapeuzinho da mão. Ah, Mas é o deus da é esquerda. o Eremon. É o deus da esquerda. Ah. Desenvolve para Eremon. O Amon desenvolve pra Eremon. Geralmente na parte da manhã. Pois bem. Amon, o que que você tem? Nada não, mãe, é só uma Eremon. Meu Então, Deus. quando ele desenvolve pro Eremon, Ah, na verdade, é uma divindade chamada Min. Min. Eu não conhecia essa divindade egípcia. Eu conheci só estudando essa temática. Eu achei muito legal. Eu só achava... Deus Ereto, eu só conhecia o grego Pan. Deus, Ere. Eu conhecia o Pan. Eu Aham. conhecia Ah, não, desculpa. É o Príapo. Príapo. O Pan é fertilidade. Isso. Mas o Príapo Príapo. que tinha uma geba que arrastava no chão. Sim. Eu não sabia que os egípcios tinham isso. E é um deus chamado Min, que ele representava fertilidade e virilidade. Então você tem Alexandre cultuando o deus Da viril, virilidade, claro. né, fértil, né? Porra, você é o cara, É isso Alexandre. mesmo. E aí, ok, então você tem ali vestígios greco-romanos no templo egípcio de Luxor. E aí o que acontece? Depois, cristianismo. Tá. Jesus nasce, assim, O Império... em 300 anos, o cristianismo cresceu, apareceu, dominou o Império Romano, né? Agora Jesus que manda aqui, e o Templo de Luxor virou uma igreja. É lógico, E como você não? tem ainda vestígios de Olha que afrescos foda, cristãos cara. no Templo de Luxor. Agora chegou o cristianismo. Cristãos coptas, que são os cristãos do Egito. Aham. Sim, o Egito hoje é muçulmano, mas você tem ali uma pinta no Egito que são cristãos coptas, que são os primeiros cristãos da época de Alexandria, cristãos do Egito, que não são nem católicos nem ortodoxos, são coptas. A gente conhece pouco dos cristãos do Egito. Eles têm sua própria cultura, suas próprias tradições, seu próprio papa. Então é bem legal conhecer os coptas. Tem muita arqueologia interessante quando você pesquisa eles. Então você tem esse afresco. E aí o que vem depois? Islamismo. É claro, e aí você tem uma 600 mesquita. 600 depois de Cristo, o Islã chega com tudo, conquista o Egito e faz o quê? Uma mesquita no meio do Templo de Luxor. Caceta. E pela foto que você colocou aqui, ainda essa mesquita é ativa. É ativa. Porque eles continuam muçulmanos, então Sim. a mesquita ainda é ativa Ainda em Luxor. funciona. Que Olha- da olha hora, cara. Quanta Gente. diversidade Que religiosa louco. no mesmo lugar. Da hora demais. E é uma linha da história da nossa civilização. Sim? Então, o Templo de Luxor é o único templo do mundo onde você vai encontrar registros de deuses do Egito Antigo, registros greco-romanos,
registros do cristianismo e seu nascimento e registros do islamismo. Sim. Tudo no mesmo lugar. E é muito legal você falar isso, porque você pega, por exemplo, templos muito antigos em Istambul, eles também têm essa mudança de, foi cristão, foi muçulmano, foi tal coisa. E aí você vai ver esses vestígios, mas em Luxor eu nunca imaginei que ia ver, e faz todo sentido. Sim, faz todo sentido. 4 mil anos de história, já aconteceu tanta coisa lá no Egito. Eu achei que ia ser Egito raiz. E não vai... Vai mudando, é verdade, porque as pirâmides são pirâmides, né? Você não vai ter toda essa diversidade nas pirâmides, né? Gente, que foda. Esse é o templo de Luxor. Que da hora. Gostei muito, Carlos Ruas. Né? Animal. Tem muita riqueza histórica nesse templo. Muito Que legal foda. saber disso bem antes de poder viajar. Porque se a gente chegar lá sem conhecer essas informações... Você só vê um monte de coisa monumental. Nossa, que legal, né? Não, e a gente vai ver mudando e vai falar, eita, que é isso aqui? Né? Então a ideia é essa. Esses vídeos que a gente está gravando é para já ser uma introdução a tudo que você vai ver lá. E depois você vai estar lá com a gente vai estar explicando de novo. Então, sabendo o que você está vendo, é muito mais interessante. Por exemplo, a gente te introduziu Eramon nesse vídeo. Exatamente. Quando que você acharia que conhecia essa divindade ereta? Pois é. Esse é o nosso curso de Egito, introdução ao Egito e de quebra. Exatamente, exato. Conheça Eramon na introdução ao Egito. Introduzindo Eramon na história. Exato, claro. Do conhecimento egípcio. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Fique com Eramon. E até os próximos vídeos do Egito. Exatamente. Clica no link da Inclusive Travel aqui embaixo se você tiver interesse em viajar conosco. Exato. E acompanhe os próximos vídeos do Egito Antigo, que é bem legal, é conhecimento histórico e vamos lá com a gente para ver ao vivo. Perfeito. É isso. Beijo. Valeu. Mas e os templos? É verdade. Eles são tão magnânimos. Magnânimos, tá certo. Magnânimos. É isso. Eles são tão magnânimos por quê? Porque os templos são não binários? Não. Isso confunde minha cabeça. Eles são tão magnânimos, né? Porque o rio Nilo ele cresce, né, lá no meio e desemboca no mar, né? Ali no delta do Nilo. O Alto Egito é ali no... Não, desculpa, eu confundo. O Baixo Egito é ali no delta do Nilo. Exato. E o Alto Egito é no sul. Isso. Pois bem. E eu não conhecia esse deus, achei bem legal. Eu também não. Pois é. Impressionante. Ok. Camila. Então... Ok. Ela mandou um impressionante, cara. Né? Pra que tudo isso, gente? Eremon. Dá-lhe Eremon. Parabéns, Eremon. Camilinha, você não pode chegar no Eramon e falar, nossa, Eramon. Não posso? Não. Fala, gente, impressionante. Impressionante o Eramon. É isso.